Seja bem-vindo ao Pílulas de Acolhimento, um podcast da Jornada pela Vida do GRESG. Meus queridos irmãos, que a vida nos encontre sempre desejosos de paz e de harmonia. Vamos conversar um pouco sobre ansiedade. Esse é um assunto que pode ser muito vasto e complexo dependendo da abordagem. Por isso, o nosso objetivo é o de nos prender mais a entender o que nos traz sofrimento e principalmente de como podemos nos libertar disso e viver melhor. Podemos concordar em dizer que a ansiedade é uma resposta emocional a estímulos ou situações extremamente variados, desde um estado de alerta sobre o que nos mereça atenção e cuidado, a expectativa por algo prazeroso, ou um estado de apreensão acompanhado de tensão, desconforto, medo e até mesmo pânico. Mas dentro de determinados níveis, é inteiramente normal que fiquemos ansiosos, como que naturalmente atentos em defender o próprio bem-estar. Mas, como dissemos, o que mais nos importa falar hoje são as situações que nos percebamos anormalmente ansiosos e do quanto isso nos incomoda, causa mal-estar, interfere na qualidade de vida. Importa-nos considerar o quanto essa resposta emocional nos faz sofrer, podendo causar problemas de relacionamento, de inadequação social ou profissional, e de como essas sensações geram um sentimento de tristeza por julgarmos padecer de algo que não conseguimos controlar. Então, minha irmã, meu irmão, proponho estarmos juntos, lado a lado, na busca por compreender melhor essas situações. Vamos raciocinar juntos. Por que somos vulneráveis a esses graus anormais e preocupantes de ansiedade? Mais importante do que identificar o que causa ansiedade é entender por que reagimos de forma anormalmente ansiosa a determinadas situações. E por que não considerar a possibilidade de que isso seja próprio do nosso perfil emocional? Portanto, é muito útil tentarmos compreender por que somos assim. Já que isso é importante, vamos falar um pouco sobre o perfil da pessoa ansiosa. Compreendamos que muitas vezes reagimos ao que nos causa ansiedade com uma postura já automatizada no nosso modo de ser. E possivelmente agimos assim por acharmos que não é possível mudar, como se fosse um azar sermos assim, como um defeito de fabricação. Assim, nós nos percebemos pessoas muito ansiosas, aceitamos isso e buscamos nos adaptar, tentando viver da melhor forma possível. Não, nós não fomos criados para ser assim. Fomos criados para enfrentar, sim, as vicissitudes da vida, mas sujeitos a níveis normais de ansiedade e tranquilos. Se não nos encontramos assim, precisamos aprender a crer na própria capacidade de retorno ao estado normal. É inteiramente válido que busquemos uma ajuda profissional, principalmente se estamos sofrendo muito. Existem muitas formas de terapia que podem nos auxiliar com seus métodos. Uma coisa muito importante observar é que muitas vezes não conseguimos relacionar as crises de ansiedade a nada. Não mais do que de repente nos sentimos acometidos por algo que parece vir dos profundos do próprio ser, nos trazendo inquietação e dúvida, nos tornando pessoas inseguras pela dificuldade de controle sobre essas situações. Nesses casos, admitamos a necessidade de um tratamento espiritual. Confiemos em que nossos amigos espirituais, sempre atentos a qualquer iniciativa honesta e sincera de desejo de melhora, saberão inspirar os que podem muito nos ajudar. Mas, excetuando situações específicas, precisamos também pensar no que podemos aprender a fazer por nós mesmos, principalmente porque crises de ansiedade não esperam a ajuda chegar e muitas vezes enfrentamos situações de sofrimento e medo com evidentes e desconfortáveis sintomas físicos e emocionais. E o que fazer diante dessas situações em que nos encontramos assim, tão sozinhos? Bem, de imediato, diante de uma crise de ansiedade,
lembremos-nos de respirar. Sim, respirar. Esse ato tão simples que fazemos muitas vezes sem pensar. Mas façamos uma profunda e consciente inspiração. Depois pensemos que quando expiramos, já começamos a pôr para fora o mal-estar. Inspiremos como que restabelecendo o equilíbrio. E expiremos repetindo mentalmente palavras como paz, calma, segurança. E mais uma vez, voltando a um estado mais equilibrado, não podemos nos esquecer de reservar um tempo para pensar sobre o que aconteceu. Sim, vamos pensar no que aconteceu e no quanto isso nos trouxe mal-estar e de como isso não precisa acontecer. Sabemos que não há como combater um problema sem pensarmos mais detidamente nele. Queremos sugerir que nem sempre a fuga ou a evitação, quer dizer, deixar de pensar no problema, é o que de melhor podemos fazer, pois precisamos compreender bem por que algo nos afeta, reflexionar a respeito, e não há como corrigir um comportamento sem enfrentarmos a situação. Mas a boa notícia é que sempre que nos dispomos a esse enfrentamento, percebemos que entender o problema e tratá-lo pode ser muito menos difícil do que imaginamos. E o que mais devemos compreender do perfil de pessoas dadas à ansiedade? Reconhecemos que muitas vezes temos um viver mais preocupado com a parte prática da vida. Não nos damos conta de que temos um modo de ser muito pouco reflexivo às vezes. Falta-nos certa introspecção que nos ajudaria a descobrir um vasto mundo interior de valiosíssimas possibilidades de aprimoramento pessoal. E é nessa viagem interior que muitas vezes nos damos conta do quanto falta descobrir a respeito de nós mesmos. Percebemos-nos esquecidos de nos cuidar melhor, nos querer bem. E nesse movimento de autoconhecimento, percebemos também que valorizamos pouco a própria capacidade de nos melhorar, que é algo que se reflete diretamente na nossa saúde emocional. Passamos a nos conhecer mais e melhor, muitas vezes nos perdoando os erros cometidos, entendendo que uma melhor compreensão do nosso papel na vida vem junto com mais paz, mais equilíbrio e menos ansiedade. Acredite, se bem nos dedicarmos a essas reflexões, logo poremos a descoberta esse potencial espiritual próprio de nós mesmos e nos sentiremos com mais recursos para nos tornar emocionalmente mais estáveis, porque mais autoconfiantes. Meu irmão, minha irmã, precisamos ter saúde física e emocional para vivermos bem as nossas experiências encarnatórias. Nós pedimos isso. Para isso, nunca deixemos de acreditar na própria capacidade de nos tratar e nos curar de muitos males. Empenhemos-nos nisso e seremos ajudados pelo próprio bem que tudo faz para estar junto de nós. Nas nossas orações, agradeçamos sempre ao Criador as oportunidades de compreendermos cada vez mais e melhor as circunstâncias que marcam as nossas existências, as dores que nos inspiram a descoberta da nossa verdadeira natureza, nos tornando pessoas mais serenas, mais lúcidas e mais maduras. Rogamos ao Cristo Jesus que abençoe a todos nós. Muita paz. Continue vivo. Você precisa ouvir a sua música favorita mais uma vez. A lua é bonita demais para não ser mais vista. Você ainda não viu a próxima temporada daquela série incrível. Você tem que ver as luzes de Natal esse ano. O barulho da chuva vai te relaxar novamente. Você não está sozinho. Ligue CVV 188.